no início do nosso intervalo. A palavra é toda sua. Não, eu ia falar que é interessante no filme do Pequeno Príncipe, que mostra o quanto a gente mantém as regras, as normoses, né? Porque a menina, ela não... Parece que é um sonho dela. Ela pega o avião do aviador e ela vai até um planeta que o aviador não tinha falado para ela. E quando ela chega nesse planeta, tudo é cinza, né? Todos adultos, não existe criança, e todos eles trabalhando ali sem levantar a cabeça, apáticos e tudo mais. Porque o contador, né, ele virou o grande negociador ali, e ele comprou as estrelas, e ele vai mandando em todo mundo. E daí, quando ela chega lá com o avião, ela e a raposa, um policial vem prender ela, né? E daí ela percebe que o policial é o vaidoso. Daí ela vira para a raposa e fala, bata palma. E daí eles começam a bater palma. Ele sai do papel de policial para voltar a tirar o chapéu. Né? Então, quando a gente fica lá na síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, né? Por mais que a gente tenta ir nas regras, aquela coisa tá tão forte dentro da gente que o outro consegue nos manipular, né? E daí, quando ela entra no prédio, quem é a pessoa que vai levar lá nos elevadores é o rei. E daí ela percebe que é o rei também, ela fala, né? Que pela ordem dele, no momento dele, se ele julgar prudente, ele levará ela até o último andar. E daí ele fala, seu pedido é uma ordem, vou conceder. Né? Então, assim, o quanto as nossas, vamos dizer como se fossem as nossas sombras, né? Quando a gente não tem elas ali olhadas e acolhidas, né? A gente se perde para elas mesmo depois de tanto tempo, mesmo enquanto adultos, né? Muito legal essa sua colocação e poder perceber uma coisa que é assim, né? Olha que interessante, no nosso dia a dia, a gente está presente nisso. Ora, nós estamos executando esses papéis, um deles ou todos eles, em cada situação, em cada momento, de um jeito e de uma forma. Ora, encontramos alguém que possa estar executando esse papel ou esses papéis na nossa existência. Né? Porque isso, de uma certa forma, vai fazendo com que, dependendo do estado de consciência que nos encontramos, a gente possa continuar a nossa jornada. Ela não está concluída. Nós não chegamos aos mundos Safira, né? Pela visão lá do Ken Wilber. A gente ainda está transitando pelos primórdios, lá saindo do bege, vermelho, azul, amarelo, verde, cai no bege de novo. Às vezes atinge um estado um pouco maior do que essas camadas de consciência, mas a gente está no nosso processo de evolução. Então, ainda necessitamos desse espelho, né, dessas personagens que se apresentam aí nessa construção que você trouxe, dando continuidade à história do Pequeno Príncipe, para que a gente possa estar no nosso caminhar, na nossa evolução. É muito legal isso. E que não nos demoremos muito no estágio que nos encontramos. Que nós possamos fazer o melhor proveito, tirar a melhor lição daquilo que está acontecendo aqui agora, para que com certeza a gente possa avançar. E aí, quando se porventura tivermos que regredir, voltar a um estágio anterior, com certeza nós vamos ter angariado outras tantas qualidades que vão servir como facilitadoras também para que a gente crie mais sustentáculo, mais eixo, mais equilíbrio, né? Que as nossas fundações estejam mais prontas e de verdade para que a gente possa dar o salto necessário para aquilo que a gente precisa atingir. Muito legal isso. Quem mais? Nossa, vocês estão tão quietinhos hoje, gente. Mas eu queria com foco no filme, no texto, tá? Mas vocês estão muito quietinhos. Vitor, É. eu estou pensando aqui o seguinte, né? Que o caminho do Pequeno Príncipe é mais ou menos o nosso caminho, né? Sempre. Quando ele começa lá já com o desenho lá atrás, que ele mostra o desenho e que os pais não entendem muito bem o que ele desenhou, né? Então ele vai em busca de outros caminhos, né, para chegar
até onde ele queria. Então eu acho que nós fazemos isso também, né? E é interessante que quando eu comecei a ler o livro e a relembrar essa história do Pequeno Príncipe, o que passou para mim naquele momento foi assim, que por mais que ele saísse do lugar, né, por exemplo, primeiro com os pais, e foi caminhando, procurando alguém que conseguisse enxergar o que ele estava enxergando, em cada momento que ele passou, ele encontrou quase que a mesma coisa, né? Ou seja, ele encontrou a normose, né? Pessoas mais ou menos no mesmo estado de consciência, enxergando as mesmas coisas, né? Eu acho assim que quando os pais olham para o desenho e não vê o que ele está vendo, é justamente porque ele ainda tem, isso do meu ponto de vista, ele tem ainda aquela ingenuidade da criança, aquela naturalidade da criança, aquela pureza, vamos dizer assim, né? Que conforme a gente vai crescendo e vai convivendo com outros e vai convivendo com a sociedade, a gente vai perdendo, né? A gente vai, como acho que a Vanessa acabou de falar agora, a gente vai seguindo algumas regras, né? E vai tentando se encaixar nessas regras, justamente por toda aquela história, né? De querer ser aceito, de querer ser admirado, de querer pertencer, né? Então eu acho assim que esse caminho do Pequeno Príncipe é mais ou menos o caminho que a gente faz, né? E quando a gente chega num ponto que a gente percebe que tudo isso não está muito de acordo com a nossa essência, a gente começa a fazer o caminho inverso, justamente para chegar nessa essência, né? Que é mais ou menos o que ele está fazendo ali, né? E o que na hora, quando eu estava lendo o livro, me veio assim, não adianta você fugir, você vai estar sempre encontrando obstáculos, né? Não adianta você deixar as coisas para trás, porque assim, à medida em que ele foi à medida em que ele não foi encontrando as respostas que ele queria, ele foi pulando, ele foi pipocando para poder encontrar algo que correspondesse ao que ele estava procurando. E, na verdade, a dificuldade era muito grande, né? Então, eu acho que esse realmente é o caminho que a gente faz. E, assim, a gente precisa saber lidar com as dificuldades e os obstáculos que acaba aparecendo, e porque isso também ajuda no nosso crescimento e no nosso aprendizado, né? Que as coisas não são fáceis também. A gente é aquilo, é o caminhar, né? É o construir. Então eu me identifiquei nesse ponto, que ele saiu à procura, né? E eu acho que é esse o caminho que a gente acaba exercitando mesmo, a procura de algo que nos faz nos reconectar com nós mesmos, né? E uma coisa legal nisso, gente, eu lembrei de uma situação minha da infância, né? Sempre gostei muito de desenhar, e eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu fui numa feira e tinha esses negócios para criança ficar desenhando. Eu me lembro dessa cena como se fosse ontem. E eu desenhei um jacaré na folha. E eu falei, mãe, olha aqui o jacaré. Eu soube que era verde, não lembro do que era. E a minha mãe, tá, o jacaré, minha filha, então tá bom, aquela coisa, né? Mas para mim, gente, eu enxergava o jacaré perfeito ali. Aquela visão da criança, enxergava o jacaré em 3D e tudo. Na minha mente estava perfeito. E por quê? Porque eu acho que quando a gente está nessa essência, a gente realmente tem a capacidade de enxergar de forma diferente. E principalmente de não ficar preso aos padrões. Isso eu vejo muito no meu filho hoje. Isso aqui é um navio, isso aqui é um avião. É uma riscalhada lá. Mas, gente, para ele é um navio, para ele é um avião, né? Então, é a essência, é o significado que ele coloca naquilo que a gente faz. Então, acho que é resgatar um pouco disso também, né? O que é importante para a gente. Se a gente acredita que isso é um jacaré, é legal. Então, vamos olhar para esse jacaré e ver o que ele está dizendo para a gente.
né? E essa coisa desse ponto da essência, para mim, bateu muito forte agora, ouvindo vocês, e lembrar desse desenho aí do jacaré. Ô Carla, você me fez lembrar, eu tenho um desenho que a minha mãe guardou, que é só rabiscos e está escrito atrás, que eu devo ter falado, né? Um barco no fundo do mar, mas ali não tinha nem mar nem barco. E foi na escola, porque tem o ano lá do pré-primário. Então eu vejo que é bem por aí. E não, eu também tinha essa preocupação quando meus filhos traziam algum desenho, eu falava: "Ai, que bonito! O que que é mesmo que você desenhou?" E não eu ir chutando aquilo que de repente nem é, né? Então é bem o caminho mesmo, né? Você me fez lembrar desses. Eu vou até procurar, eu tenho guardado numa caixa. É que É muito interessante isso. a Né? criança está na essência, né? Então, ela está ali no próprio momento da essência. Então, é isso que a gente precisa tentar perceber, né? Onde está. Respeitar, né? E encontrar a nossa própria. E aí que eu acho que as mandalas trazem muito esse resgate, porque é um meio de você colocar para fora, para o externo, aquilo que está dentro de você. Né, que a gente falou de ir para dentro ou fora. Não, e o Vitor colocou de trazer de dentro para fora. Então, a mandala para a gente é muito nosso veículo e nosso canal de poder, como se diz, tangibilizar o que está dentro para fora. Não importa se é feio, se é bonito, acho que é aí que está o nosso ponto. A gente não ser juiz do que a gente faz, mas permitir que faça, porque está ali dentro, né? Então, quando a gente permite que esse fluir aconteça, alguma coisa se reorganiza, alguma coisa se transforma, se ressignifica e ponto, acabou, né? Sem essa preocupação da gente ficar tanto preso ao significado. Eu confesso a vocês, eu vejo todas as mandalas. Eu acho uma mais linda que a outra, porque eu gosto de desenhar e eu vejo elementos legais ali, e também a gente vê as nossas interpretações. Mas é muito bonito da gente ver, olha só que legal, quantas mandalas diferentes cada um começou a trazer essa semana. Com recorte, com desenho, com a natureza morta. E acho que isso é muito bonito da gente ver, né? O quanto a gente também está se propondo a olhar a nossa essência, independente de ser lápis de cera ou papel, mas que está ali pronto para florescer, digamos assim, né? De alguma forma. Eu fiquei muito feliz de ver isso no grupo. E até vou fazer uma pergunta depois, se alguém quiser compartilhar comigo em outro momento. Eu estou com um desafio interessante aí, que o meu marido ele não quer muito fazer terapia, essas coisas todas, mas ele gosta de se trabalhar. E ele quer que eu seja a terapeuta dele. Olha isso. Eu estou tentando digerir esse processo. E eu digo, eu não sou terapeuta. O que eu vou fazer com esse negócio? E uma outra coisa que eu percebo, assim, quando vem a análise das mandalas, é aquela percepção de cada um, é o nível de consciência que cada um está ali enxergando, é o ver de ver, né? O olhar de ver, o olhar de ver. Então, isso eu acho muito interessante. Eu acabei de pegar aqui o marcador de página. Esse marcador de página eu ganhei, né, há algum tempo. Ele é esse aqui, né? Mas agora eu nunca tinha lido o que está escrito nele. O que está escrito nele é assim: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? E aqui está escrito que é uma frase do Confúcio, né? Então, a gente está falando do Pequeno Príncipe, né? Dessa nossa criança interior, né? Pensando no piloto aqui, na parte do livro até que o Crema fala da humanidade, né? Do piloto sendo assim o representante da humanidade, isso de se deixar absorver sempre pelas coisas materiais, né? Muito ali do que seja racionalista, tecnicista, e essa parte toda, né, em que ele dá um símbolo para cada
para cada situação ali da história. E eu gostei bastante dessa parte, né? Até o Vitor no começo falou da crise, né? E aqui ele fala, né, da pane do avião como a crise global, né? E o Pequeno Príncipe representando o self. Então, assim, aquilo que a gente vai buscando dessa nossa inteireza nesse caminhar que envolve tanta coisa, né? Envolve essa exploração, mas que hoje eu sinto, pelo menos em mim, uma exploração muito fluir, né? De, assim, como um exercício maior para deixar que as coisas fluam, né? Então, assim, as coisas do mundo a gente tem que dar conta, sim, mas por que não dar conta desta forma? Né, assim, tentando deixar o máximo possível que a coisa flua, que a gente aproveite cada oportunidade, né, assim, como o presente do próprio dia a dia, né. E achei muito legal quando ele fala também do cordeiro ali, o carneiro, como esse símbolo crístico, né, que é de mansidão e de sacrifício, que triunfa perante a sombra com o poder da inocência, do amor incondicional e do serviço. E aí ele coloca que é o vício do ser. Magia de um dedo que aponta para sendas misteriosas e simples do coração, para o lar de uma estrela guia a nos sorrir e reorientar. Então, até isso assim da própria estrela, né? Aquilo que brilha, o que é o externo, mas assim, a estrela de cada um de nós, aquilo que brilha dentro de cada um, né? À medida em que a gente deixe, né, desabrochar todo esse interior aí nas conquistas. Então é isso. Eu literalmente fico encantado em escutar as apreciações de cada um, porque, gente, isso na verdade, né, como a gente vem falando a cada sábado, a cada oportunidade que a gente tem de poder estar junto, ou por aqui, ou através do WhatsApp, seja como são as nossas trocas de experiências ao longo da semana, porque elas não acontecem só aqui, tem gente que eu vejo semanalmente, tem gente que eu encontro via WhatsApp, que a gente vai trocando figurinha, tem gente que dá para poder falar. Então, assim, cada uma dessas possibilidades há uma riqueza, não é? Porque, assim, é sempre o início do nosso grande processo, de onde nós partimos, para onde nós vamos e para onde vamos retornar. Então, se nós pararmos e tivermos contato com essa verdadeira oportunidade, com essa chance de que cada um está trazendo o seu melhor, e não existe uma situação de que é melhor ou pior do que o outro, é o seu melhor. Mesmo que de uma forma despretensiosa ou distraída. É isso que eu estou dando aqui agora, um exemplo. Né? Tudo bem, é o que pode ser feito naquele momento. Isso talvez também nós estamos estimulando pela oportunidade do nosso crescimento. Eu tive uma oportunidade de encontrar uma pessoa que faz parte da minha existência nesse momento também, numa dessas casas que a gente frequenta, e o primeiro questionamento que eu fui fazer para ela, porque é uma baita de uma professora nesta área dita mediunismo, da espiritualidade, eu falava para ela uma coisa que é assim, escuta, por que quando de repente a gente está numa situação específica, tão difícil, tão complicada, né, e a gente está precisando, às vezes, de uma palavra, de um acolhimento, de um afeto, de um carinho, na condição que eu me encontro nesse momento, eu caio numa situação de um atendente fraterno, por exemplo, e eu sou encaminhado para uma assistência espiritual que não é a para mim naquele momento.
E aí ela fez eu pensar a respeito de uma coisa e depois me indicou uma leitura de um livro para poder completar isso. Que agora eu não vou saber qual dos dois se é Fala Preto Velho ou Escuta Pai João. É um desses dois, tá? Que esses são do mesmo autor, mas que relatam essa experiência que eu vou contar aqui agora para vocês, para quem não sabe, que é uma coisa que é assim. Por que o universo, por que os nossos mentores, por que Deus, por que Jesus, por que o Buda, por que as autoridades supremas permitem que isso aconteça? Porque não há prontidão ainda, eu não cheguei no final do poço. E eu preciso experimentar outras tantas coisas para que, de uma certa forma, eu seja capaz de poder trabalhar e burilar a humildade, a verdade absoluta, a confiança, a chance da entrega, de poder permitir saber se aquilo tem sentido, significado e verdade para o meu momento naquele episódio, ou se de repente eu ainda estou transitando em aspectos ególatras ou egoístas e que dificultam essa chance de acontecer. Então fica parecendo que assim naquele momento assim a casa não estava adequada, que a pessoa que nos atendeu não era mais a mais pertinente para isso, que de verdade só os amiguinhos de caminhada mais necessitados que nos acompanharam naquele momento. Mas o universo permitiu que isso acontecesse, para que nós descobríssemos, tirássemos o véu que encobria, desbravássemos, entrássemos em contato com a nossa verdadeira habilidade para que nós continuássemos o caminho da nossa jornada. E aí, fazendo analogia desse livro, que eu, gente, de verdade, tá? Assim, eu li os dois, então eu não sei dizer em qual deles que conta a história. Quem conhecer, de repente, vai poder me ajudar a corrigir. Era um psicoterapeuta, tudo bem, a nossa função, né, de estar atendendo o outro, de estar em contato com o outro, e que, assim, quando chegava uma determinada paciente lá para o atendimento, os amiguinhos em evolução atuavam sobre o psicoterapeuta e fazia com que ele percebesse só a realidade ordinária do mundo, e fazia com que ele se perdesse no caminho da própria evolução e de diretriz para poder ajudar aquele cliente naquilo que ele necessitava. E esse psicoterapeuta era frequente de uma casa kardecista. E na casa kardecista ia lá, fazia palestra, exposição, parará, tomava o passe e tal, não sei o quê, e nunca ninguém tinha dito para ele nada a respeito disso. Um belo dia ele adoece, ele fica mal, até por conta dessa influenciação que ele acaba recebendo através desse atendimento, desse caso específico lá no consultório. E ele é levado, encaminhado para uma casa mais umbanda. E lá, né, assim, ele descobre que assim, aquele amigo em jornada, que estava no plano espiritual, atuava sobre a sua consciência e sua mente para não deixar que aquele que estava como paciente dele naquele momento fosse acompanhado e evoluído. Gente, onde eu quero cair com essa história? Não é falar daqui ou dali, etc. e tal. Cada vez vai ficando mais claro como a gente precisa estar, e inclusive eu, né? Estou falando para mim, tá? É assim como nós de verdade precisamos estar atento naquilo que nós estamos fazendo. Que o lidar com o outro, que acolher o coração, o core do outro, acolher o core do outro, não é uma brincadeira. Não é para leigos, no bom sentido da palavra. E eu estou dizendo isso, aqui todos nós não estamos nessa condição de leigos. Não estamos, tá? Quando eu estou falando isso, é assim, aquele que entra no setting terapêutico acreditando que ele vai lá porque ele precisa ganhar o dinheiro, porque ele precisa matar a jornada, porque ele tem que sustentar a família, porque ele tem a conta de água, de luz e de telefone para poder pagar, que única e exclusivamente é assim, me tira logo esse caso da frente, porque, né, estou aqui cumprindo o meu papel, ter logo para saber. Não dá para poder atuar, né, na situação terapêutica desta maneira. Não dá para chegar para conversar no grupo desesperado, porque mal consegui comer hoje, para poder saber se vou entrar e vou conseguir dar conta do recado daquilo que precisa ser trabalhado na tarde de hoje. Nós somos corresponsáveis por nós mesmos, porque o outro é só o reflexo daquilo que nós precisamos trabalhar no nosso ser. Quanta pretensão de idealização nós acharmos que estamos na posição do rei
né? Que a pessoa chegou e eu vou fazer, eu resolvo o seu caminho, até logo passar bem. Próximo, próximo, próximo. Não é isso. Cada um está trazendo para nós um aspecto da nossa jornada. Alguém perguntou, acho que a Isilda, tá, mas eu não posso estar olhando na história do mandala, eu não posso estar fazendo análise a partir daquele aspecto? Sim. Então, se aquele cliente chegou com aquelas características naquele momento, ele está trazendo um aspecto, perdão, se não vários seus, para poder ser trabalhado. E se eu não olho para essa característica, eu vou passando por cima. Eu vou juntando lixo, entulho. E aí eu não me ajudo e não ajudo o próximo. Então, estar no lugar de terapeuta não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Por mais que façamos de maneira pueril, não é brincar de. Eu posso fazer de conta e achar que eu estou terapeutizando. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Só empurrando a pessoa para poder ficar cada vez mais presa dentro dos seus estigmas, padrões e etc. e tal. Então, qual é o nosso papel nesse momento? Por que a gente está falando a respeito o tempo inteiro? Sempre que tem oportunidade, eu volto a bater nessa tecla conosco, inclusive comigo, para que a gente possa lembrar e ser grato pela oportunidade de ter quem está conosco hoje, porque reflete algo em nós a ser trabalhado. E é graças a essa busca, a esse despertar de nós mesmos, é que nós damos a condição para o outro poder fazer o trabalho dele. Porque ele pode estar fazendo o trabalho dele, e nós não saímos daquele lugar da lama, do lodo, que nós ainda nos encontramos nesse momento. Não pode ser divertido terapeutizar? A gente pode assistir O Pequeno Príncipe. A gente pode assistir Um Bom Ano. A gente pode brincar com O Diabo Veste Prada. A gente pode pegar as cenas lá da cabana, por exemplo, e traduzir isso. Podemos ler, de repente, O Poder do Encontro e ir descobrindo quanto cada uma dessas estruturas mexe com o nosso ser. E por que você está falando a respeito disso tudo? Porque a jornada não está completa. Ninguém chegou ao estado nirvânico. Então, em cada encontro que nós tivermos, nós vamos continuar falando a respeito do Pequeno Príncipe. Porque a jornada não está concluída. Ou alguém jantou com Jesus ontem e eu não estou sabendo. Então, conta, né, gente? Porque meu estado bege aqui ainda não permite enxergar essas coisas. Outra coisa importante... Vamos lá, Má, fala. Não, pode falar. Não, só vou completar uma coisa importante. Ó. No início, quando a Isilda estava trabalhando, estava falando, eu coloquei uma coisa que é assim, não é legal a gente poder fazer interpretação de mandalas. Não é verdade, gente. Porque vamos lembrar uma coisa importante, nós estamos num mundo bi e tridimensional da nossa existência também. Então, no estado de consciência que nós nos encontramos, nos compete a possibilidade de interpretar, de ajudar ao outro a dar um sentido e um significado para aquilo naquele momento. Mas é só para poder lembrar que aquilo não é a verdade absoluta, é só um caminho. Eu só queria completar isso. E também, Vitor, quando nós interpretamos, nós não estamos julgando. Nós só estamos colocando aquilo que estamos... percebendo, né? E você disse uma outra coisa importante, que é assim, a cada olhar nosso, quando a gente está falando da gente. Porque se fosse outra pessoa que estivesse olhando, ia dizer outra coisa, um olhar dele. Sim. E muitas vezes, quando eu já cheguei a ficar analisando, entre aspas, uma mandala... A gente analisa, pode falar sossegado, Isilda. Gente analisa. Eu falei, nossa, mas o que eu estou escrevendo é o que eu estou sentindo agora, de tal e tal situação. Então, eu já me vi naquela mandala, naqueles aspectos que eu estou apontando. Tá? E sem julgamento. E mesmo tendo, mas essa é a melhor parte da brincadeira, porque a hora que a gente descobre o sentido que aquilo tem para nós, a terapia já está resolvida. Você pode mandar seu paciente para casa e nos encontramos na próxima semana. Claro que eu estou brincando, que não é uma verdade. Sim. Tá? E uma frase que eu peguei aqui enquanto você estava falando é assim:
A palavra que proferimos pode estruturar o outro e, ao mesmo tempo, nos modelar. Isso. Então, isso. é bem nesse sentido, né? Ó, Isso. gente, eu li A um Maria trechinho. Silvia que ia falar e eu cortei. Não, vocês podem eu... falar, eu Não, falo não. por último, não tem Não. problema. Não, Pode eu quero continuar. ouvir. Não, deixa eu ouvir ela falar. Peraí, porque ela não falou nada hoje. Não, Carla, pode falar, depois eu falo por último, não tem Não, eu problema. espero, não tem problema Não também. tem problema nenhum, acho que não é. Eu agora estou observando o momento, talvez não seja. Então eu vou tão falar, importante. Então, tá Então eu vou Fala, falar. Larissa, fala, Van. Tá, fala. Não, só para completar, pegando até o que a Rita falou e agora que você trouxe, né? Tem uma parte do livro que ele escreve assim: são muitos os planetas da normose que precisamos atravessar, até aterrissarmos no solo da autenticidade e da transparência humana, para que se torne possível uma alquimia do encontro. Precisamos nos desvestir das personas ilusórias e falaciosas do poder, da embriaguez, da vaidade, da contabilidade, da burocracia, da especialização e de tantos outros disfarces normóticos, para nos vestirmos simplesmente de uma humanidade que seja bastante vocacionada a vincular terra ao céu, minimamente transparente ao essencial. Legal isso. Aí, o que eu ia dizer era só um trechinho, um parágrafo que eu li que também me chamou muita atenção, que não era o livro, mas tem tudo a ver com isso, para você ver a conexão, né? A pessoa está no outro livro, mas tá aqui, ó. Tudo o que é visto parte de quem percebe e julga o que é verdadeiro e o que é falso. E o que ele julga como falso, ele não vê. Tu que queres julgar a realidade, não podes vê-la. Pois sempre que entra o julgamento, a realidade foge. O que está fora da mente está fora da vista, porque o que é negado está presente, mas não é reconhecido. Eu achei isso muito perfeito, que é exatamente isso, né? Era só isso. Maria Silvia Eustáquio, chegou a sua vez. Portão 35, para Londres, embarque imediato. Não, talvez é porque depois eu fiquei foi falando uma atrás da outra, eu não quis interromper, porque acho que é tudo muito significativo, todas as colocações. Mas, assim, do que eu percebi, eu concluí assim, até engatando um pouquinho na fala da Kelly, que é assim, todo esse capítulo mostra para a gente que a gente tem que fazer brilhar a nossa luz. É bem isso, essa luz vai brilhar muito gradualmente, né? Nós não vamos acender rapidamente, chegando nesse estado aí de púrpura que você fala, mas estamos, todos nós, dando passos na direção né? Fazendo um esforço. Esse capítulo faz a gente refletir bastante acerca do nosso interior. A mim, pelo menos, comigo aconteceu isso, né? Assim, fazer um balanço até na medida em que esse príncipe, esse aviador vão lá falando, vão conversando, e os encontros que ele vai tendo com isso, com aquilo, com aquele outro, faz a gente ir olhando para dentro, para o nosso interior, assim, o que eu preciso ir começando a rearranjar mais dentro de mim, né? O que está faltando eu rearranjar e quais as coisas que nesse momento eu estou na prontidão de descartar, né? Para eu chegar um dia que nessa estrela aí a brilhar. E outra coisa que me chama atenção, que me chamou a atenção, é assim desse paralelo que ele fez do planetinha lá do Pequeno Príncipe, onde ele tinha uma planta boa e uma planta perniciosa, e ele faz a comparação da parábola do joio e do trigo, que é majestosa. Eu acabei de dar lá para os alunos essa parábola, e assim, ela é majestosa, porque o tempo inteiro nós vamos conviver com gente boa e gente ruim, nós vamos conviver com gente que tem qualidades e que tem defeitos, assim como nós também temos, né? Mas, assim, lá na parábola, né, do joio e do trigo, o proprietário daquele lugar, ele é muito sábio e é diferente dos funcionários dele que querem arrancar, que tem uma imprevidência, que querem arrancar aquele joio
na hora que ele está crescendo. E ele diz, não, deixa aí o joio e o trigo crescerem juntos e no final da colheita a gente arranca esse joio e direciona lá, quem já ouviu a parábola, lá para a fornalha quente, né? Que seria talvez para outro planeta ou para outro lugar, aqueles que não condizem mais com a situação do nosso planeta vão ser encaminhados para outro lugar. Mas o tempo inteiro, esses com os quais nós convivemos, assim como eles convivem conosco, né? Assim, que temos as qualidades e os defeitos, eles estão no nosso caminho, criando até situações, essas pessoas com uns defeitos que a gente não suporta, vamos dizer assim, né? Para que, em criando essas situações, nós possamos lidar com elas e ir descartando esses nossos lados de inadequações para fazermos brilhar nossa luz. Eu acho que você, de uma certa forma, olha a manifestação de cada um, Maio. Eu acho que você, de uma certa forma, conseguiu resumir e fechar aquilo que a gente precisava para esse primeiro episódio de poder estar trabalhando o Pequeno Príncipe, né? Então, assim, claro, está esgotada todas as possibilidades e todos os meandros aí do que o capítulo proporciona? Não. Mas, assim, com essa sabedoria, essa maestria, você conseguiu chegar no cerne da questão, que é a luz. Já há luz. O que nós fazemos com ela no estado de consciência que já estamos manifestando nesse momento. As sombras, ok, tudo bem, a gente está num mundo que permite isso nesse momento. Agora, eu vou alimentar que lobo mesmo? Né? Assim, eu vou dar lá cumprimento a Mamon ou a Deus? A quem é que eu vou oferecer, na verdade, essa grande oferenda, a graça, a oportunidade de poder estar na situação que eu me encontro aqui agora? Eu acho que é esse que é o grande despertar, né? Assim, até fazendo a tradução desse joio do trigo, que você, com essa mesma sabedoria, também trouxe para a gente poder refletir, fazendo analogia lá da história da rosa e da outra planta que era perniciosa, que não era tão adequada estar ali, mas o que tinha que conviver. E não adiantava única e exclusivamente só colocar lá a redoma na rosa para que ela não recebesse o calor do lugar, para que ela não recebesse as intempéries, para que ela, de uma certa forma, não fosse contaminada pelas lagartas. Lembra que quando ele vai fazer a viagem, inclusive, a rosa fala para ele, tira a redoma. Mas e as lagartas? Eu tenho os espinhos. E mesmo assim, vamos lembrar de uma coisa importante. Essas lagartas vão se transformar em borboletas que vão fazer companhia para a minha existência. Então, tudo faz parte de um ciclo. E com muita sabedoria, eu não vou lá e não vou tirar a dor, a fórceps do outro. Eu permito que o outro experimente e vivencie a dor, acompanhando a jornada, dando suporte, fazendo o acolhimento necessário, que é parte do nosso trabalho, da nossa tarefa, do nosso ofício profissional. Mas, então, não é largar e abandonar, mas também não é querer que o outro não sofra. Conduzir a medicação quando adequada, que não é nosso papel, porque no nosso grupo não temos nenhum representante da área médica, mas a medicação no sentido do carinho, do afeto, das vibrações, do acolhimento, de poder desejar com toda a intensidade do cor e do coração que o outro de verdade chegue lá no âmago do que habita na sua essência, que eu continuo vibrando, eu estou aqui do seu lado, se você precisar, para você poder concluir essa jornada. Eu não posso fazer o caminho para você. Eu não posso pegar a enxada e tirar aí o joio para poder separar do trigo. Mas vamos deixar os dois crescerem juntos. E quando o joio se manifestar, olha para esse joio podendo atuar sobre o seu ser, que são as nossas sombras. E veja como elas impedem, na verdade, de fazer com que a luz que está no seu ser possa, de alguma forma, ser difusa, que ela possa se manifestar com a inteireza que está aí agora. E se tiver que ser abarcada, envolta, acolhida pela própria sombra, também acolha essa possibilidade. Permita que o caminho da escuridão se faça presente nesse momento, para que, quando lá dentro essa força estiver totalmente empoderada, né, do empowerment, do poder, da centração do eixo,
nada mais vai servir como impedimento para que você brilhe em toda a sua manifestação de essência. E nós só... Fala, Má, fala. Porque quando ele está dizendo, me veio isso agora, quando ele está dizendo, quando eu estava dizendo brilhe a vossa luz, né? É assim, ele tem um trecho aqui que eu achei muito bonito, quando ele fala assim, aprender a amar. Eis o mito desafiador e heróico que nos trouxe ao palco da existência. Então, quando eu estou falando brilhe a vossa luz, quando você está falando chegar na consciência púrpura, é ter este amor incondicional. Isso é que faz a luz brilhar. Ó, aqui tem mais um pedacinho que eu queria compartilhar com vocês, que é exatamente isso. Criança de luz, não sabes que a luz está em ti. No entanto, achá-las através das tuas testemunhas, pois tendo-lhes dado a luz, elas a devolverão. Cada um que vês na luz, traz a tua luz para mais perto da tua consciência. Olha que bonito, né? Ver o quanto você, se você desperta a luz no outro, essa luz é sua também. Sua também. E é por isso que você consegue fazer, porque você tem essa luz, por isso que você é capaz de despertar no outro. Então, Exatamente. é muito forte. E esse é o papel do terapeuta, gente. Para mim, essa frase resume o trabalho que vocês fazem, porque é isso. A sua Muito capacidade bem. de despertar a luz no outro, né? Muito bem colocado, Carla. E é linda essa frase. Eu não sei se é nesse mesmo trecho, Cá, mas é assim, tem uma passagem que ele fala assim, que o Pequeno Príncipe está na viagem ainda, e aí ele fala assim, olha, os únicos que de verdade são as crianças. Só as crianças é que manifestam, na verdade, a própria essência, que tem a ver com isso que vocês estavam falando. Então, olha como é importante também, além de nós despertarmos a nossa criança interior, nós convivermos com crianças. Mesmo não estando pais nesse momento, mas que nós possamos fazer acesso e contato com outras crianças, com aqueles que estão nos corpinhos de crianças agora, com o respeito, com a maturidade, com a autoridade, mas para poder perceber como o pueril se manifesta ali. E através deste encontro, deste contato, nós temos a chance de poder despertar a criança interior que abriga no nosso ser. Ô, Vitor, essa frase eu tinha até anotado. Só as crianças são capazes de viver o instante na alegria do contentamento. Então, é tudo, é viver o instante, né? É o aqui e agora, né? Com contentamento, com alegria, né? Enquanto o piloto está consertando a nave, junto com a equipe responsável por ela, porque a gente escutou dos ecologistas durante esse período de pandemia, mesmo tendo todas essas transformações que a gente está vendo, queimadas, pararé, etc., que também fazem parte do processo dessa reconstrução. A gente não acha bonito, legal, se sente condoído quando os bichinhos são queimados por essas coisas todas que estão acontecendo, mas a gente sabe que uma das leis que compõe o universo é essa, que é a da transformação ou da destruição, que eu preciso transformar isso para que outras coisas surjam. Não significa que eu sou a favor de que então vamos lá e colocar o viadinho, o macaquinho, etc., no meio do fogo. Não é isso que a gente está falando. Mas se for aí, ok, é porque assim, ok no sentido de que eles também, como irmãos menores nossos, eles também estão sendo tão acolhidos como cada um que está deixando o planeta nesse grande episódio que a gente está vivendo. Então, enquanto isso tudo está sendo consertado nesse momento, pelos engenheiros siderais, pela própria possibilidade de estados de consciência que estão trabalhando os nossos corpos, inclusive, os corpos sutis que fazem parte do nosso ser. Então, assim, a gente já está num processo de transformação, que não seja para poder continuar na jornada aqui na Terra, mas se porventura qualquer um de nós que possa desencarnar neste momento, no período da pandemia, não significa obrigatoriamente que não voltaremos ao planeta, que nós não reencarnaremos aqui de novo. Né, e que cada um desses desencarnes que estão acontecendo é porque são o joio que está sendo expurgado. Não façamos essa ilusão, essa fantasia. Né? Então, pode até ser que alguns de nós vai desencarnar, ou aqueles que já desencarnaram, porque tem mais autoridade desencarnada e que vai ajudar mais lá nesse processo. Então, a gente não vai fazer o nosso julgamento segundo o critério bege da nossa consciência.
Tudo bem? Primeiro isso. E segundo, quando voltarmos ao planeta, se porventura tivermos a sorte de acompanhar a evolução do planeta Terra, ele não vai ser mais do jeito que nós estamos deixando. Isso é o mais legal, nós percebemos. E que nós, se nós pararmos para poder observar, somos co-construtores dessa situação, independente do estado que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos fazendo. Mesmo experimentando o nosso egoísmo, a nossa maldade, a nossa violência, a nossa revolta, como o aprendiz lá fez com Brahma. Como assim? Você dispensa um tsunami que arrasa com o restante de toda a minha felicidade? Sai da ilusão, acorda. Eu só queria um copo d'água. Lembra que a história começa assim? E aí ele saiu, não lembrando mais de que ele ia ao encontro de um poço para poder trazer água para Brahma, e ele, de alguma maneira, ele se perde no caminho desse mundo de Maia. E nós, quantas vezes ainda estamos trabalhando na nossa jornada que as ilusões são mais apetitosas e ainda em algum nível nos chamam, onde nós estamos destravando eros, filia, e não chegamos ainda no ágape. Mas já há ágape em cada um de nós, já há ágape na nossa essência. Em algum momento de dor do outro, nós temos a chance de poder vibrar e desejar para que o outro se reencontre, para que ele possa estar melhor nele mesmo. Isso é a manifestação de ágape, no estado de consciência que é possível aqui agora. Lá atrás, foi dito por Einstein que, num determinado momento, a ciência se reencontraria com a religiosidade. E se nós pararmos para observar, nós estamos vivendo um pouco o prenúncio desta era. Nós já saímos dessa terceira dimensão, já adentramos a quarta e a quinta, mas para conviver nesse estado de quinta dimensão que o planeta está sendo preparado para isso, não é fácil. As matizes de consciência que estão sendo exigidas de cada um daqueles que aqui habitarão, elas são muito sutilizadas, porque só através de um pensamento nós já somos capazes de poder transformar os nossos corpos e os corpos daqueles que cercam o nosso ser. Enquanto nós ainda não tivermos a condição de acreditar nisso, nós ainda atuamos segundo regras antigas que não comportam mais a atualidade e o processo do que o planeta exige de cada um de nós. Que lugar é esse que nós queremos estar? Sabendo que a jornada do Pequeno Príncipe não está terminada. E nem falamos ainda do medalhão que o piloto leva no seu peito, que é a estrela de Davi, que, carinhosamente falando, ele faz uma reflexão a respeito disso. Quem gostaria de falar? Que está no livro. Alguém sabe? Alguém lembra? Quando ele vai falar da estrela de Davi, no capítulo. Eu vou ler. Gosto de ler, neste conto inspirado e iniciático, a história de uma sutil unidade de encontro terapêutico entre um ser em crise que sofreu uma queda no vazio desértico do sem-sentido e um terapeuta inocente e socrático dotado de uma inteligência sintética que lhe possibilita uma reorientação pelo navegar do universo imaginal invisível, matriz geradora de tudo que é visível e que, por sua vez, necessita de um cordeiro, elo crístico que se torna um símbolo de aliança entre eles. Ambos se necessitam, já que aprendizes do amor. Trata-se sempre de uma autoconfissão que desvela a estrela de Davi, arquetípica da alma de Saint-Exupéry, epopeia imaginal de um hexagrama de figuras que se articulam para se integrarem no laboratório alquímico da narrativa poética. O piloto, o pequeno príncipe, a rosa, o cordeiro, a raposa e a serpente. O cordeiro pode ser compreendido como um símbolo evangélico do Agnus Dei, o poder do sacrifício, que se doa no milagre do amor total e que triunfa sobre o império da sombra. A rosa associa-se à deusa do amor,
a beleza e a fertilidade, Afrodite e Vênus, da mitologia greco-romana, e a Virgem Maria, coroa de rosas do Santo Rosário, arquétipo regente de uma nova consciência aquariana orientada pelo feminino sagrado. O quaterno dos espinhos da rosa indica o mandala, símbolo da incerteza do ser. Eis a aliança da cruz do Cristo com o mistério mariano, simbolizado pela rosa mística, o cântico dos quânticos da plenitude do amor. A raposa, além de um aspecto sombrio, implicado em todos os símbolos de traição e perdífila, ligada a Loki, o deus do engano da mitologia germânica, pode ser vista como um símbolo de astúcia e de prudência, da sorrateira cautela e da habilidade feiticeira em percorrer os mandros complexos da própria realidade. Competente artesã de laços e de enlaces. E a serpente? Uma vastidão polissêmica, que interpreto como uma simbólica de sabedoria telúrica, de cura, de renovação, sentidos implícitos no bastão de Asclépio Esculápio, deus da medicina na mitologia greco-romana, bem como no caduceu de Hermes Mercúrio, onde serpentes aladas se entrelaçam, o símbolo aquímico do Ouroboros, o círculo serpentino central no processo da individuação postulado por Jung. Se nós pararmos e observarmos, olha como ele vai tratando o aspecto dos elementos que fazem parte do ser. Espera só um pouquinho. Quetzalcoatl, a serpente emplumada da tradição tolteca e asteca, e finalmente, de forma especial, a própria Kundalini, da tradição hindu, força vital e energia ígnea cósmica, que ascende pela árvore da vida dos chakras, desde o básico Muladhara até o lótus de 1000 pétalas da Sarahasra, lar da essência, planeta original e alvo, medicina perene da não-dualidade. São muitos os planetas da normose que precisamos atravessar até aterrissarmos no solo da autenticidade e da transparência humana, para que se torne possível uma alquimia do próprio encontro. Quer dizer, nós usamos de símbolos muitas vezes no nosso dia a dia e nós não conhecemos e reconhecemos qual é a verdadeiro sentido ou por que nós estamos utilizando aquilo. Trabalhar, por exemplo, entrelaçado, o cordão bento ou consagrado pelo Dalai Lama junto com a cruz do São Francisco, da Ordem Franciscana, dada e consagrada pelos nobres companheiros de evolução do GAFA, se não tiver um sentido e um significado propício, usar por usar não significa absolutamente nada. Se faltar luz, eu posso acender uma vela preta para poder iluminar aqui, ela tem única e exclusivamente trazer a luz para um momento escuro. E eu posso pegar uma vela branca e dizer, eu desejo que o amor se complete em toda a sua plenitude por todo o seu ser. Com certeza, dependendo das nossas vibrações e intenções, eu faço conexão com esse mundo tridimensional até a quarta e quinta dimensão que estamos atuando nesse momento. E nós podemos pensar ainda, para poder encerrar esta primeira etapa, o Pequeno Príncipe pode ser compreendido como um arquétipo do melhor do nosso melhor, da criança amor que reencanta o próprio mundo e que, ao despertar e nos tocar, nos conecta a uma estrela guia, norteado de nossos passos na travessia do deserto das ilusões, abrindo-nos a porta do paraíso de uma plenitude possível. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Saint-Exupéry. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julgue ser importante neste momento. Lição de casa. Lição de casa.
Nós vamos nos encontrar daqui 15 dias. Semana que vem eu não estou em São Paulo. Então, é assim, não teremos encontro, pelo menos não com a minha presença, no próximo sábado. A sala do Skype do Teams, ela é aberta, vocês têm liberdade para poder adentrar e fazer quando quiser. Se quiserem se encontrar no sábado, está disponível para vocês. Mas eu vou deixar uma lição de casa tão grande que provavelmente seja um jeito rei e vaidade e embriagado para fazer com que vocês não se encontrem de verdade no sábado e eu não me sinta perdendo alguma oportunidade de poder estar com vocês. A primeira é que o filme que vão assistir é um documentário chamado Quem Somos Nós? Ele é um filme documentário longo, de quase 3 horas de duração. Eu dou um conselho, não dá para poder deixar para sexta-feira, dia... Quando vai ser? Dia 16, para assistir, porque você vai enlouquecer. São muitas informações. Só para ter uma noção, para quem ainda não viu, ele está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link depois para quem não tiver acesso ao vídeo por outras ferramentas. São especialistas das mais renomadas áreas que se reúnem junto com a Amit Goswami para fazer uma explanação, cada um dentro da sua área, sobre consciência humana. Sobre este quem sou eu, o que estou fazendo aqui, que a Lourdes tão sabiamente, talvez porque ela já previu isso no início, que esse seria o nosso próximo passo, e assim, o que estou fazendo aqui, da onde eu venho, para onde eu vou? Que ligação é essa? Quais são os caminhos e as metodologias, segundo normas técnicas ABNT, que já me facultam e facilitam a possibilidade de eu poder trabalhar com aquilo que as ciências já vêm pesquisando, estudando, aflorando, desenvolvendo, para que nós possamos, sem sombra de dúvida, estarmos certos e seguros que estamos no nosso caminho, na nossa jornada. Essa é a primeira lição de casa. A segunda, de hoje até dia 17, que é o nosso encontro, é mandalas. Porque nós vamos fazer 2 momentos no dia 17. O primeiro, exercícios com mandalas e trazendo à luz da consciência as reflexões do filme. E o segundo, as reflexões do filme documentário. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julgue ser importante nesse momento.